Fala pessoal, eu sou Mauro, economista do Porquê, e começa agora mais um episódio do Economia Está em Tudo. A gente começa falando de Banco Central, de Copom, que é o Comitê de Política Monetária que se reuniu essa semana e decidiu mais uma vez baixar a taxa de juros, a Selic, a taxa básica de juros da economia, em meio ponto percentual, dessa vez para 4,5%. Então a gente vai terminar o ano com a Selic em 4,5%. Era mais ou menos esperado já, né? O Banco Central já tinha sinalizado essa queda na reunião anterior, que faria. Se não acontecesse nada estranho, assim, teve alguma pressão sobre a inflação, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, mas não foi grande o suficiente para mudar a decisão do Banco Central, já era meio esperado que isso aconteceria. Então teve uma queda, a gente termina o ano em 4,5% para a Selic, que é uma coisa muito significativa. Então hoje o Brasil não é mais um país de juro alto, pelo menos do Banco Central. Ainda lá na ponta continua bem alto, mas pelo menos do Banco Central, a taxa de juros é uma taxa de juros, não vou dizer baixa comparado com outros países, mas não está mais entre as maiores taxas de juros do mundo, pelo menos. Bom, o Banco Central, o que ele disse no seu comunicado? Mais ou menos o que vinha dizendo nas outras reuniões do Copom. Disse que a gente tem uma recuperação que ainda é gradual, tá? Ainda que tenha dado uma acelerada aí no último trimestre, a gente falou um pouco do dado do PIB na semana passada, mas ainda assim é gradual, então não é uma coisa assim que a demanda está bombando e que isso está fazendo pressão sobre a inflação, não é o caso. A gente comentou na semana passada, inclusive, que a gente ainda está, em termos de PIB, ainda que tenha dado uma acelerada aí no último trimestre, a gente ainda está abaixo, ainda lá do nível de antes da crise, em 2015, né, que lá no fim de 2014, a gente ainda, o nível do PIB ainda está abaixo do nível de lá, isso depois de 5 anos. E o PIB per capita só deve se recuperar se a gente tiver o crescimento aí de 2,5%, que é mais ou menos o que está todo mundo esperando, deve se recuperar só lá em 2023. Então ainda a gente está com desemprego muito alto, ainda que está tendo alguma recuperação e ainda o cenário está animador, mas ainda falta muito para a gente diminuir esse desemprego e ter uma demanda bombando, por exemplo, que vai pressionar preço. Acho que o Banco Central tem motivos ainda para baixar o juro, mesmo com a inflação dando uma espetadinha, ainda que não muito alta, e mesmo tendo algum crescimento. Bom, o que mais que está acontecendo que justifica a decisão do Banco Central? As expectativas de inflação elas estão bem ancoradas. Então, quando a gente olha prazos mais largos, a 2021, 2022, as expectativas de inflação medidas pelo relatório Focus, né, que é a tomada de informações que o Banco Central faz com agentes de mercado, elas estão bem ali na meta. Então, a meta, o centro da meta aí do Banco Central lá para 2021 e 2022, as expectativas de inflação estão ali certinhas na meta. Então, não é motivo para a gente achar que tá tendo uma expectativa muito alta, o Banco Central tem que atuar subindo o juro. Não é o caso. Então, tá tudo bem nesse front, então também justifica uma nova queda de juros. Além disso, as taxas de juros no mundo elas continuam baixas e em muitos lugares em queda. Então, nos Estados Unidos teve quedas aí das juros, agora ela está estável, mas está baixa. Está no nível baixo, então também dá um certo conforto ali para o Banco Central brasileiro para continuar um processo de queda de juros. Além disso, a gente teve a aprovação de reforma da Previdência recentemente, então no longo prazo, o perfil da dívida do Brasil não está tão arriscado assim, então também justifica a queda dos juros, e os índices de risco país também estão caindo. Tá? Então também dá uma certa tranquilidade para o Banco Central continuar aí esse ciclo de queda de taxa de juros. Bom, a gente falou que a inflação deu uma espetada aí em novembro, então apareceu o dado de novembro, apareceu em 0,51%. É um número relativamente alto, é o número mais alto ali desde 2015. 2015 foi um ano de inflação alta. O dado de novembro foi 0,51%. Se a gente pega o acumulado aí nos últimos 12 meses, está em 3,27%. Tá? No mês anterior, o acumulado em outubro de 12 meses estava em 2,54%. Então foi uma subida relativamente grande aí. Por que isso aconteceu? Aconteceu basicamente por causa de carnes. Tá? Carnes foi o principal vilão aí da inflação. Isso todo mundo tá sabendo, né? O preço da carne está alto no Brasil, ele cresceu muito, principalmente no último mês. Então, no dado do IBGE para o IPCA, que é o principal índice de inflação do Brasil, que é que guia as ações do Banco Central, a subida foi mais de 7% no mês, no caso de carnes em geral.
Então é um número muito significativo e é um item que pesa no índice e acabou puxando o índice para cima. O IBGE estima que se não tivesse esse movimento no preço das carnes, esse movimento tão forte no preço das carnes, o índice de inflação seria, em vez de ser 0,51% no mês, seria 0,3% no mês. Então pesou bastante. Então não é motivo para a gente se preocupar em termos de inflação, lógico, pesa no custo de vida das pessoas. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas em termos de inflação não é motivo para a gente se preocupar, porque primeiro, é uma coisa localizada. Segundo, não está disseminado no índice inteiro. Não é que a maioria dos preços da economia estão crescendo a uma taxa desse tamanho. Não, é uma coisa bem localizada que está puxando o índice para cima. Então isso não é motivo para o Banco Central atuar e tentar lutar contra uma inflação desse tipo só por causa que tem uma coisa localizada no item de carnes, por exemplo. Segundo ponto, ainda que esteja subindo, a inflação ainda está baixa. Ela está baixa relativamente ao centro da meta do Banco Central. O centro da meta do Banco Central para esse ano é 4,25. Então, ainda assim, quando a gente pega 3,27 acumulado no total do ano, ainda assim é um número baixo relativo, né? Então, ainda tem espaço ali para baixar a taxa de juros, mesmo com esse recrudescimento aí da inflação que aconteceu no mês de novembro. Além disso, a gente pode também dar uma olhada nos números das expectativas de inflação, de novo, sobre o relatório Focus. Então, o último número que a gente está gravando aqui na sexta-feira, dia 13. Sexta 13 a gente está gravando aqui. Então, o último número que a gente tem para o relatório Focus é do dia 6 de dezembro, a tomada de informações que o Banco Central está divulgando junto às instituições de mercado. Tá? Então, a gente vê que a expectativa de inflação lá no dia 6, ela já estava em 3,84 para o fim do ano. Ela vem subindo bastante. Então, há uma semana atrás ela estava em 3,52 e há 4 semanas atrás em 3,31. Então, ela também acompanhou aí a subida do índice de inflação, o que aconteceu com o preço das carnes, e também o dólar também depreciou bastante aí, últimos 2 meses principalmente, então pode também ter puxado a expectativa de inflação nesse sentido. Mas ainda assim, 3,84 ainda está abaixo de 4,25. Então não é motivo para a gente se preocupar muito com a inflação nesse ano, ela deu uma subidinha aí no fim do ano e vai subir um pouco mais ainda em dezembro, mas ainda continua abaixo do centro da meta, então isso dá uma certa tranquilidade ainda para o Banco Central continuar esse ciclo de taxa de juros, de queda de taxa de juros que a gente está vendo. A questão é o que vai acontecer em 2020, então o que a gente tem que fazer é aguardar na semana que vem e ver o que o Banco Central vai sinalizar, o que vai acontecer com a taxa de juros ao longo de 2020. Tá? No comunicado anterior, na ata do Copom anterior, então vai sair a ata na semana que vem, a gente vai ter uma ideia melhor, ele sinalizou uma certa cautela em 2020. Tá? Então vamos ver o que eles falam, é bom a gente dar uma olhada no que eles falam na semana que vem na ata e a gente comenta aqui na semana que vem. Então, como eu estava dizendo, o preço da carne disparou, aí principalmente no último mês. Né? O brasileiro está sentindo isso no bolso e a hora que a gente olha para os dados, a gente também observa uma subida substancial ali naquele mês e uma coisa anormal, tá? Quando a gente olha uma série mais longa. Então, o pessoal do CPEA, lá da Exalc, eles têm o preço do boi gordo, o preço médio no estado de São Paulo, e os dados são diários. Então, eu estou mostrando aqui um gráfico, o preço da arroba do boi gordo, aí desde ali do dia 1º do 10 de 2019 até o dia 11 do 12 de 2019. Então, a gente vê um aumento ali concentrado em novembro. Então, no dia 1º de novembro, ele estava em R$ 169,55, o preço médio da arroba no estado de São Paulo. E no fim, lá no dia 29, último dado de novembro, ele já está em 231,55. Isso foi um aumento de 36%, uma coisa substancial. Depois deu uma queda ao longo de dezembro, mas ainda não o suficiente para, pelo menos, eliminar parte do efeito que a gente observou ali no mês de novembro. Tá? A hora que a gente olha uma série mais longa, estou mostrando aqui outro gráfico com uma série mais longa de preço. Quando a gente tem uma série longa de preço, tem que ajustar pela inflação. Então aqui a gente já fez o ajuste pela inflação e a gente vê, mesmo depois de fazer o ajuste pela inflação, o preço do boi gordo está no máximo da série. Então a série que começa lá em julho de 1997, vem até o último mês, o preço médio no mês, e a gente vê o preço em novembro, o preço médio em novembro, é o mais alto da série histórica, mesmo depois de levar em conta a inflação. Então, o que aconteceu foi significativo e foi concentrado ali em um período. O que está acontecendo? Bom, os especialistas na área estão falando em vários
possíveis causas dessa mudança, mas acho que a principal é o que está acontecendo lá na Ásia com a peste suína africana, que está dizimando uma boa parte do rebanho de porcos ali naquela parte do mundo. E com isso está gerando uma escassez muito grande de proteína no mundo, então a necessidade de proteína no mundo está aumentando com essa escassez maior por causa de uma queda de oferta, e com o resultado do preço da queda de oferta, o preço da proteína tem que subir, então o preço da carne, em particular, sobe. Como o Brasil está conectado com o resto do mundo nesse mercado, porque o Brasil é um grande exportador de carne, o preço acaba subindo aqui também. Então aumenta a escassez no mundo, sobe o preço, não sobe o preço aqui também, né? Então, esse é um mecanismo de mercado. Quando você cria uma escassez em determinado lugar, o preço sobe ali. Então, as forças de mercado ajudam a direcionar justamente o produto para onde está faltando mais, onde as pessoas estariam dispostas a pagar mais. Que no caso ali é na Ásia, em particular na China. Como a China é muito grande no mercado, no comércio internacional, isso acaba puxando muito o preço para cima. E lógico que isso acaba reverberando aqui em termos de custo de vida para nós. E como a gente viu, como a gente viu aparecer aí no índice de inflação, acaba até impactando significativamente a mudança no índice de inflação que a gente teve em novembro. O que mais que pode ter ajudado nesse sentido? Você tem o dólar também aumentou bastante, né? Então, pro exportador brasileiro, começa a valer mais a pena exportar por causa do dólar alto. Então, ele acaba direcionando mais exportações para fora, vendas para fora. Então, isso acaba gerando mais escassez aqui também, então o preço tende a subir. Outra coisa que pode estar por trás disso é também a demanda está começando a aquecer também no Brasil, né? Então você tem um processo de recuperação. Então, com o processo de recuperação, aumenta o consumo de carne e o consumo de carne tende a crescer mais rápido que a renda. Então a gente diz que, por exemplo, carne, no caso, tem elasticidade de renda alta, né? Porque quando sobe a renda, o consumo de carne tende a subir ainda mais. Mas eu acho que esse efeito não deve ser muito grande, porque como a gente tem discutido bastante aqui, não é que a gente está tendo um crescimento muito rápido no Brasil para justificar uma espetada tão grande no preço. Parece que tem mais a ver ali com o que está acontecendo na Ásia mesmo. Bom, com a subida no preço, aumenta também a tentação de governos em tentar controlar essa subida meio que na marra, né? Então, um caso curioso, aí a gente teve o prefeito de Lago Verde, no Maranhão, baixou um decreto para tentar fixar o preço da carne no município. A gente já viu esse filme por aqui no Brasil, né? Então, durante o Plano Cruzado, a gente tinha um problema de inflação alta, né? E tentou-se controlar a inflação com controle direto de preços. Claro que não deu certo, né? Então, quando você tem... e um dos primeiros mercados a sofrer com isso foi justamente o mercado de carnes, onde a escassez, o desabastecimento se manifestou muito claramente. Então, o que acontece? Quando você tem um problema de falta de determinado produto, os preços tendem a subir. Com a subida dos preços, você incentiva os vendedores a venderem mais, ao mesmo tempo que você desincentiva o consumo. Então, isso ajuda a fechar a diferença entre oferta e demanda. Mas se o governo não deixa o preço subir, o que acontece é que você tem desabastecimento. Você não incentiva a oferta, não desincentiva a demanda, e aí você tem um descompasso, e esse descompasso se revela como desabastecimento. E durante o Plano Cruzado, eu acho que teve um efeito ainda mais forte, que os pecuaristas, no caso, estavam antecipando o fim do plano e que o preço voltaria a subir. Então, o que acontece? Eles começaram a parar de abater bois. Então, isso é a reação da oferta a um preço mais baixo, aí no caso. Você diminui, no caso, eles demoravam mais para abater o boi. E aí chegou num ponto que o governo resolveu intervir diretamente aí nesse mercado, não só no preço, mas começou a mandar agentes da Polícia Federal para caçar bois no pasto. Isso é uma coisa maluca que aconteceu no Brasil nesse período. Se esse efeito tende a se manifestar no agregado, quando você tem uma política nacional de controle de preços, se você olha para um município só, o efeito sobre desabastecimento ali tende a ser ainda mais forte, né? Por quê? Porque os açougues ali agora eles não têm mais grana para bancar, por exemplo, reabastecer que vem, por exemplo, de um frigorífico. Eles não têm tanto dinheiro mais para pagar o preço que o frigorífico está pedindo. Então, o que acontece? O frigorífico vende para outras cidades em que o preço continua sendo mais alto. Então, abastece os outros açougues. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, provavelmente? Os consumidores do local vão ter que se deslocar para outras cidades para precisar comprar carne. Lógico que não é tão ruim quanto no Plano Cruzado, que você não achava carne em lugar nenhum, tinha que recorrer ao mercado negro, por exemplo. Mas, ainda assim, você incorre num custo desnecessário aos consumidores que vão ter que se deslocar para outros locais. Tá? É bom para as outras cidades que você desloca parte da atividade econômica para elas. Tá? Mas para os consumidores do seu local é horrível. Tudo bem, eles podem até conseguir carne,
mas eles vão ter que se deslocar. É bom para quem tem carro, para quem não tem, paciência. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Dá uma olhada no nosso site www.porque.com.br, tem bastante conteúdo lá. A gente também está nas redes sociais, a gente está aqui no YouTube, no Twitter, no Instagram e no Facebook. E a gente volta a conversar mais na semana que vem. Um abraço!